gente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Camila Fará, sou diretora de formação do VIT e do Infantil, e hoje nós vamos falar sobre esse tema bastante relevante, as telas e a educação da realidade. Aí me deram um passador e eu esqueci o passador do lado do computador, né? Eu pensei em começar, mas pensando por que vamos tratar este tema, né? Obviamente, telas é uma realidade nossa, né? Faz parte da nossa vida, então é evidente, mas também quis trazer umas questões da Catherine Lecuyer. Ela é uma educadora que ministra muitos cursos, faz muita pesquisa sobre a educação, tanto no sentido de que a criança precisa ser respeitada nos seus tempos, como qual é o impacto das novas tecnologias na educação. E aí, em um de seus livros, que eu vou recomendar ao final, ela traz alguns questionamentos, né? Então, como que nós educamos os nossos filhos para que possam viver no mundo atual, no qual as novas tecnologias estão tão presentes, né? Qual é a situação atual na infância e na adolescência a respeito do uso das novas tecnologias? E quais são as experiências que temos proposto aos nossos filhos, né? E aí um pouco é para a gente conhecer e tomar as nossas decisões, né? Então, o que é a realidade? Quando a gente fala assim, hoje o nosso tema é as telas e a educação na realidade. O que é essa realidade? É o que a gente vê, né? É o que a gente toca. E a realidade, ela é o ponto de partida para a aprendizagem. Pensem nos filhos de vocês. Quais são as questões que eles trazem? Sobre o funcionamento do mundo, não é? Eles olham e perguntam para a gente, eles olham e vão conhecendo as coisas. A educação, ela é ajudar a criança, claro, né? A gente fala ajudar a crescer, né? Mas aqui eu queria me centrar num outro aspecto da educação, que é a ideia de que a criança vai conhecendo e vai descobrindo não só a funcionalidade, mas o ser das coisas. Então, o que é, né? Então, ela olha uma cadeira e as cadeiras não são todas iguais, mas ela vai descobrindo o que é cadeira e vai extraindo o conceito a partir desse processo de contato com a realidade, né? E a criança que é educada com a realidade, né? Então com o contato com o mundo real, ela vai tendo curiosidade por tudo aquilo que a rodeia. E às vezes começam uns processos que às vezes são do início do Fundamental 1, mas quando a criança está inserida na realidade, ela traz isso já para o infantil, que é perguntar os porquês. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Né? Por que está chovendo? E que são questões que às vezes são do Fundamental 1, mas a criança que é estimulada corretamente na realidade, ela traz essa curiosidade antes. Curiosidade foi uma forma que encontraram para traduzir o que na verdade a autora usou com um outro termo, que era o assombro. Mas é que assombro em português pode ser muita coisa, né? Pode dar até uma ideia de medo, e não é isso. É aquele, sabe, um encantamento, aquele deslumbramento pelas coisas. Sabe isso que a criança tem? De às vezes ficar um tempo assim deslumbrada com uma formiguinha. Até pus uma imagem lá pro fim, né? Então, é essa a ideia, né? Essa curiosidade não é a curiosidade só dos porquês, mas é esse maravilhamento de descobrir que a criança tem. E ela tem porque nasce com ela, né? A sede do conhecer que a nossa inteligência possui. Sabe quando falamos assim, que nós temos uma inteligência que busca a verdade, que busca o bem? Na criança isso se manifesta com esse maravilhamento quando ela conhece, né? Então a criança de fato ela se deslumbra com a realidade. E às vezes o que a gente faz é que a gente massacra esse processo, né? E aí a gente às vezes não deixa que a criança cresça nesse deslumbramento e ela vai se desmotivando para o conhecimento. O que desperta essa curiosidade, esse maravilhamento? A beleza. Então, o mundo, a criação é muito belo, né? As coisas são belas, evidente, nem tudo do mundo é belo, né? Às vezes a gente vem de carro, não sei qual caminho que vocês fazem, às vezes a gente vê umas coisas pela rua que não é que sejam belas, né? Mas a natureza é bela, né? Muitas das criações humanas são belas e a criança se deslumbra com isso, né? Então, quando a gente fala que a criança tem esse maravilhamento, é porque ela encontra essa beleza que há no mundo, né? E um dos princípios da felicidade é contemplar a beleza do mundo, é ceder a esse mistério, né, das coisas criadas. Então, o nosso objetivo, pensando já naquela primeira pergunta, numa dessas primeiras perguntas, né, quais são as experiências que nós propomos aos nossos filhos, um dos nossos objetivos pode ser justamente isso, ajudar os nossos filhos que contemplem. Que é uma coisa difícil hoje em dia, porque a gente vive um mundo acelerado, né? Acho que não é segredo para ninguém que eu sou professora de história, né? E a gente estuda isso como um fenômeno da história. Da modernidade para frente, o conceito é a aceleração dos tempos modernos, né? A gente vive um mundo muito acelerado, um mundo no qual a contemplação ela fica distante.
né? Às vezes a gente observa isso, sei lá, não sei se vocês quando viajam vão a museus, mas as pessoas vão passando pelos museus fotografando, mas as pessoas não contemplam, né? E aí depois você pergunta, tá, mas qual obra você mais gostou? Por que você gostou? O que te chamou a atenção? A pessoa às vezes não sabe, porque ela não contemplou. Ela tinha que fotografar a Mona Lisa, né? Ela tinha que fotografar, sei lá, a Vênus de Milo, né? E aí você fala assim, mas a Mona Lisa é impossível quase, né? De você fotografar, porque geralmente ela tá... mas entende? Assim, a pessoa tem que ir lá fotografar para ela postar que ela esteve lá, para que todo mundo valorize, mas não houve contemplação. Né? E aí você pergunta, mas o Louvre é enorme, né? Pensando no Louvre, o que mais você viu? E a pessoa vai procurar, às vezes, nas fotos, né? Ou a foto, porque ela não conseguiu contemplar. Então, é um exercício para nós também. Né? A gente precisa aprender a parar, contemplar, respeitar o tempo da criança. A gente falava isso agora de manhã, né? A gente acelera as crianças para a gente chegar no horário. Verdade, porque a gente também tem que pôr um ritmo, né? Senão a casa não acontece. E é ótimo, mas digo, às vezes vale a gente refletir também, será que eu não acelero o tempo todo, né? Porque eu não planejo bem esses horários e eu não respeito esse tempo. Porque para a criança, de fato, pôr lá o tênis, pôr a meia, não é que é bem uma contemplação da beleza, mas entende? É o tempinho dela. E ela vai aprendendo a ter esse momento de calma para que possa apreciar. E aí, vamos pensar um pouquinho agora nas telas. O que a tela faz? Ela traz uma realidade. Porque a realidade virtual não deixa de ser uma realidade, mas ela é virtual. Né? E aí o que faz essa realidade virtual? Ela afeta a estrutura física do nosso cérebro. Então já há estudos, né, da ABCD Study, o estudo se chama ABCD Study da National Institute of Health dos Estados Unidos. E eles acompanharam crianças durante bastante tempo e perceberam que a criança que usa telas na infância tem um afinamento precoce do córtex cerebral. Eu não sou das biológicas, nem sou médica, evidentemente. Mas a gente entende o que isso significa, porque causa uma possível diminuição da receptividade das informações sensoriais. Se diminui a capacidade, né, da recepção das informações sensoriais, a gente tem um problema grave, porque tudo na criança entra pelos sentidos. A gente fala isso o tempo todo, né? Que a criança é afetividade, depois ela vai desenvolver vontade e inteligência. Ela tem, mas não está desenvolvido. Se ela é afetividade e eu estou atrapalhando a recepção de tudo que vem pelos sentidos, eu estou, com respeito ao tempo, matando a forma de compreensão da realidade que a criança tem. Tudo bem até aqui? Que eu desato a falar, né? Vocês podem me interromper, qualquer coisa. E aí existe um estudo mais antigo, de 2011, se não me engano, que é o Video Deficit Effect, que fez também um estudo comparado de crianças, e as crianças que assistiam muitas telas, né, tem uma diminuição da capacidade de aprendizagem se comparado com o que é feito ao vivo. E aí aqui eu queria parar um pouquinho, porque existe um discurso, especialmente na internet, de que a tela pode ser educativo, existem os programas educativos, né? Não, meu filho está aprendendo inglês porque está assistindo um programa em língua estrangeira, né? Ele não está. Porque nada substitui a interação pessoal para uma criança. Um adulto pode aprender muitas coisas, um adolescente pode aprender muitas coisas com vídeos, a criança não. Né? Então a criança às vezes o que eles faziam? Via lá conteúdos de língua estrangeira e não incorporava esses conteúdos. Eu não sei se vocês têm observado, as nossas crianças do infantil estão bastante inseridas no mundo bilíngue agora, né? Com as aulas em inglês e tal. Não sei se vocês já observaram, às vezes e não sei se vocês falam, mas às vezes de falarem uma palavra e a criança fala assim, aconteceu outro dia, né? Um pai falou assim, wait, né? I have to wait, sei lá. E aí o filho falou, wait é esperar, né? Porque a professora fala assim com a gente. Né? Então ele fez referência a uma experiência que ele teve real, com a professora, em sala. Ele lembrou dos gestos e da situação, do contexto que a professora usava aquela palavra, e aí ele entendeu, é esperar, porque, né? Ele associou. E muitas vezes eles estão lá, assistindo horas e horas de vídeos em inglês e não incorporaram vocabulário nenhum. Né? A gente quase que tem isso, a gente tem isso por experiência, mas aqui a gente tem com o estudo. Né? Então esse consumo de programas apresentados como educativo, na verdade, gera diminuição do vocabulário e diminuição do seu desenvolvimento cognitivo. Antes de começarmos, uma pessoa me falou que tem, acho que um sobrinho, que tem 3 anos e não fala, né? Porque foi muito exposto às telas. Então, existem já alguns pediatras que descartam diagnóstico de transtorno do espectro autista se a criança está exposta às telas com muita frequência, né? Se tem um excesso
um excesso de exposição às telas. Porque a criança fica em outro mundo. Porque é o que eu dizia, a realidade virtual existe, só que ela não é palpável e a criança não tem esse discernimento. E aí, a gente falava antes, né, é um tema bem relevante para os adolescentes. Quem tem filhos adolescentes, o adolescente também não tem todo esse discernimento. Porque ele entra no mundo virtual achando que ele está protegido e ele termina muito machucado, porque também existe uma realidade ali, né? Mas pensando nas crianças, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a criança fica lá exposta às telas e aí ela entra numa outra realidade e não desenvolve as habilidades próprias daquela faixa etária. Não só, lembrei agora, não só o transtorno do espectro autista, mas as crianças com diagnóstico precoce de TDAH, né? Então, os psicopedagogos têm dito, né, se uma criança chega com TDAH, se a gente tem suspeita de TDAH na escola, antes, às vezes, de mandar para o especialista, chamar a família e perguntar, usam telas? Podem zerar as telas? Zera as telas um mês e deixa a gente ver o que acontece. E, às vezes, a transformação é absurda, assim, porque a criança, de fato, ficou em outra realidade. Por que isso acontece? A velocidade das telas, e aí também depende muito do que a gente apresenta para a criança, né? Mas os programas da atualidade, eles são feitos com recortes de imagem muito rápidos. Então as cenas mudam muito rápido. Pensem nos filmes da Disney. Todo mundo já assistiu, sei lá, Branca de Neve, né? Pensem na velocidade da Branca de Neve para a velocidade do... Como é o nome do filme que ela tem esse último, Encantada, não é? Que ela tem a lamparina lá, a luzinha, esse, Encantado. Né? Ou Madagascar. Né? Todo mundo já viu Madagascar? Né? Então, pensa, antes ainda do recorte, da aceleração das cenas, pensem no delineado do desenho da Branca de Neve, os animais da Branca de Neve, quando ela cai lá na floresta e está lá na casinha dos anões, para o Madagascar, no qual os desenhos ainda são mais geométricos. Né? E aí as reações do Madagascar são muito rápidas, são muito exageradas e as cores são muito fortes. Então isso vai provocando na cabeça da criança muita estimulação e é como se ela desligasse. Né? E aí ela desliga e ela não se conecta mais. Né? Então é muito diferente a experiência de uma criança assistindo um filme como Branca de Neve, Peter Pan, né, se a gente pensar, para um Madagascar. Né? E aí o que acontece é que a criança vai se desconectando e por isso que ela não se desenvolve. Então, normalmente, uma primeira... Acho que esse aqui... Obrigada. Então, eu queria chegar a duas conclusões iniciais com vocês. Né? Normalmente, a gente pensa que as pessoas pensam que a criança está se desenvolvendo quando ela está exposta às telas, mas, na verdade, o que a gente observa é que ela tem uma pontuação mais baixa em testes de raciocínio e de linguagem do que as crianças que não são expostas. Né? Então, não é à toa que muitas sociedades de pediatria, a Associação Americana de Pediatria, não recomenda telas até os 3 anos. Né? É 0 telas até os 3 anos. Tem muito a ver com isso aqui. Né? Então, como a criança aprende? A criança precisa de uma realidade que não é a realidade virtual. Ela precisa dessa realidade, como a nossa. E aí, se vocês fizerem um breve exercício, muitos de vocês não conseguem estar aqui em todas as formações e acabam assistindo as gravações ou as transmissões. O aproveitamento é diferente, muito diferente, né? Então, assim, a gente às vezes faz um esforço para estar no presencial, porque a gente sabe que, bom, né, no presencial eu vou estar mais concentrada, tem uma experiência de temperatura, de tom de voz, de olhar, que não existe no vídeo, por mais claro, né, a gente grava, porque tem muitos pais que não podem e vai continuar sendo. Mas é diferente, porque aqui vocês me veem, vocês me perguntam, vocês vão reagindo e eu vou sabendo se está indo bem, se não está indo bem, se vocês estão entendendo. Né? Então, para nós é diferente, para quem palestra é diferente, para quem assiste é diferente. Então, imagina para a criança. Né? A criança precisa desse olho no olho, ela precisa do contato físico, porque ela é a puro afeto. Né? Então, ela precisa disso, ela precisa dessa segurança que vem do afeto, do toque. Né? E aí, então, um posicionamento antigo de 2011, a Academia Americana de Pediatria alertava que as crianças pequenas aprendem com outras pessoas. Né? Então, essas novas metodologias escolares que pensam em dar um roteiro virtual para a criança ter um guide e aí ela vai aprender sozinha, isso não funciona. A criança precisa do adulto que vai interpretar a realidade para ela, né? Que vai dizer o que está acontecendo. Acho que vocês já ouviram essa experiência que foi feita da troca da lâmpada numa sala de educação infantil? Vocês já ouviram esse estudo?
fizeram uma experiência de uma manutenção entrar durante uma aula de educação infantil para trocar uma lâmpada e de propósito ele deixa a lâmpada cair no chão. Vendo que a lâmpada quebra, as crianças param, obviamente, né, porque tem o susto, e imediatamente elas olham para a professora para saber o que elas têm que fazer. Né? Porque nunca aconteceu. Então, diante do desconhecido, elas olham para a professora para, né, tá tudo bem, é pra gente chorar, a gente, né? E aí a professora, não, tá tudo bem, vem cá, a gente vai limpar, tal, fiquem só, né? E pronto, aí todo mundo se acalmou porque o adulto que interpreta aquela realidade desconhecida deu a segurança necessária. E aí, quem tem filho bem pequenininho, vocês já vão lembrar, porque quem não tem agora, teve recentemente, sabe quando a criança bate a cabeça e ela te olha? E aí ela como quer ter assim, é pra eu chorar ou tá tudo bem, né? E aí se você faz assim, ela, né? E se você faz, não foi nada, olha lá, ela sai sorrindo. Às vezes foi doído mesmo, né? Porque a gente ouve o tom, né? E aí você fala, nossa, esse aí, deixa eu disfarçar. E aí a criança não chora, né? Porque, claro, ela vai reagir de acordo com ela. E às vezes não foi nada, né? Aí uma avó faz, aí a criança, né? Aí você fala, nossa, mas não foi nada, né? Claro, porque quem interpreta a realidade é a gente. Então, não é a tela, imagina lá, né? Então, a Siri ou a Alexa interpretando a realidade para os nossos filhos, né? Então, vai lá uma criança e fala, Alexa, é para eu chorar, né? Não existe isso. Ela vai olhar para nossa reação, que às vezes não é nem falada, é física, né? Então, é facial. Então, a criança precisa das pessoas, né? E aí, tanto que quando surge, agora tem toda uma questão da inteligência artificial na educação, né? O Barelli, que é o diretor do Referência, foi inclusive para o Vale do Silício estudar isso e tal. Eu não tenho dúvidas de que a inteligência artificial vai nos ajudar, mas ela jamais vai substituir um professor por causa disso. Porque a gente mesmo faz curso online e a gente precisa ir lá no presencial, porque no presencial é que tudo acontece, né? Então tem coisas que não tem jeito, né? A formação de pessoas, você só humaniza pelo contato com o humano, né? Aquela história do Mowgli é impossível, né? Uma criança que vive sem outro humano, ela não se humaniza, ela se animaliza, né? O ser humano precisa do outro humano. Então, para que a gente desenvolva o caráter dos nossos filhos, o caráter da criança, é preciso a figura do adulto que faz essa figura de intérprete da realidade, né? Isso ocorre, tá errado ali, perdão. Isso ocorre com quem cuida a maior parte do tempo da criança. Então, quem fica mais tempo com a criança normalmente vai ser essa figura de interpretação da realidade. Às vezes são várias pessoas, né? Então, na fase que eles estão, a professora vai ter esse papel e às vezes o pai e a mãe, né? Só se o pai, às vezes, o que pode acontecer, às vezes o pai que trabalha e vem menos, a mãe acaba assumindo mais essa função. Mas como os estudos são feitos para as crianças do mundo todo, opa, não me animei, ó. Como esses estudos são feitos com crianças de muitos locais, né, a gente aqui tem um cenário bem favorável, os pais são muito presentes e tal. Às vezes a avó assume essa função, né, às vezes uma babá. Então, aí, quem tem babá é bem importante se preocupar com isso, porque qual é a capacidade que a babá tem de interpretar a realidade para o meu filho? Porque não por nada, mas às vezes a babá só está preocupada em garantir que ele não se machuque, e que já é bastante, né, já está muito bom, ainda bem que ela está preocupada com isso. Às vezes ela não tem tudo isso aqui, né, e aí a criança vai ficando sem esse conhecimento, né? Sem esse discernimento da realidade. Então, um resuminho aqui da experiência virtual. A criança não transpõe o conhecimento do meio virtual para o não virtual, né? Para o real concreto. Então, fizeram uma experiência que a criança via, sabe esse empilhamento de blocos, assim, coisa bem simples. Então, era lá um desenho que a criancinha do desenho empilhava os blocos. Aí colocaram uma série de blocos para as crianças reais, né? E as crianças não empilharam os blocos, porque elas não transferiram aquele conhecimento, que é simples, né? Era só a gente conseguiria, a criança não, né? A criança ela empilha os blocos, ou porque, claro, tem a questão da imaginação, né? Do teste, ou porque ela viu alguém. Né? Então, não sei se vocês devem ter filhos de jardim. Filho de jardim já começa, de final de maternal, às vezes de maternal 2, né? Já começa a imaginar brincadeiras, né? E é uma delícia de assistir. Eles ficam lá horas, né? Às vezes o caminhão vira avião, né? Da onde eles tiram tudo aquilo? Desse imaginário das histórias que eles ouviram e um pouco, claro, da criatividade deles, né? Mas criatividade pura não existe, ela precisa de input, sabe? Precisa de substrato. Então, do que a gente alimentou, eles vão inventando. Do que eles assistiram, do que eles ouviram, eles vão inventando. Né? Então, e aí, claro, a criança precisa da interface humana e para ela aprender a agir, ela precisa viver na realidade. Né? E aí, qual é o nosso papel de educadores? Acho que eu insisti bastante nisso. A gente interpreta a realidade com olhares, expressão facial e com as palavras, quando a gente explica para os nossos filhos. Né? A gente precisa contar histórias
né? Então, existe uma formação que foi dada no ano passado e que vai acontecer novamente esse ano, que é a importância da leitura, especialmente na educação infantil. Eu acho que leitura é importante para todos, né? Então, agora essa explosão de clubes de leitura, a gente fez um também, né, no colégio, mas assim, acho fantástico, né? Porque, claro, a gente forma a nossa inteligência com bom material, né? Então, se a gente só assiste coisas, a gente também não se abastece. Então, contar histórias da nossa vida, contar histórias fictícias, né, que são as histórias que a gente lê ou que a gente ouve, mas também contar as nossas histórias. Sabe essa prática de... eu vou contar uma coisa lá de casa, né? Então, as crianças pedem assim, pai, conta a história do Léo. Meu marido chama Leonardo, né? Então, conta a história do Léo, é a história de quando o Léo era criança, né? E pra mim eles falam, conta a história da Camilinha. Então a gente conta histórias de quando a gente era criança, a gente tenta lembrar as coisas que aconteceu na idade deles, né? Mas eu tenho uma filha de 3 anos, eu não lembro de nada do que eu fiz com 3 anos, mas a gente inventa uma parte e a outra a gente complementa com o que a gente sabe. E assim eles vão vivenciando, assim, vão entendendo, né? Vão experimentando experiências nossas antigas, né? E às vezes a gente conta, não com todos os detalhes, mas como quando a gente se conheceu, né? Como foi quando eles nasceram. Então essas são as histórias reais que a gente vai contar para eles. E eles vão aprendendo também a lidar com as situações, né? Porque aí vão aparecendo os exemplos. Depois, sempre que tiver uma questão emocional, a gente ampara, a gente redimensiona. Isso aqui é muito importante para o filho adolescente, especialmente as meninas, né? Não, que ninguém gosta de mim. É uma frase típica de adolescente menina, né? Você fala, ninguém, né? Ninguém na sua sala fala com você. Você passou o dia inteiro, você entrou lá, muda e saiu sem falar com ninguém. Não foi bem assim, né? Então, e redimensionar com a criança pequena também, né? Então, a gente vai enquadrando, vai dizendo o que aconteceu, né? Às vezes a criança fala assim, você nunca deixa eu comer. Você nunca deixa, não sei o quê. Ah, nunca, né? Você no dia anterior foi lá na festinha, comeu brigadeiro e não sei o quê. A gente lembra, né? Fala, não, filho, lembra, ó, domingo você foi na festinha, você comeu brigadeiro aqui, hoje é segunda, não é dia. A gente vai redimensionando, colocando a criança no lugar, né? A gente corrige os defeitos com carinho, ajuda a decifrar como se sentem as pessoas. Imagina que a Alexia, ou que agora tem o Copilot, né? Que ele vai fazer isso, um robô vai fazer isso para os nossos filhos, né? Decifrar como o outro se sente. Sabe isso que a gente faz assim, filho? Você percebeu que seu amiguinho não ficou feliz porque, sei lá, você pegou todos os brinquedos e virou de costas, né? Ou sei lá, né? Ou que o fulaninho tá lá meio sozinho na festinha. É a gente que faz isso. É uma pessoa que percebe. A gente pode ter um robô fantástico, super mega desenvolvido, né? Mas ele não vai ter essa empatia de perceber como o outro se sentiu, decifrar a afetividade do outro para o nosso filho entender. Então, é a gente que faz isso. A gente que recorda os acontecimentos, a gente que discorda, dizendo que não é, né, e tal. A gente que presta atenção neles. Então, para isso, a gente também precisa se desconectar das telas. Porque assim, e aí com todo o amor do mundo, mas eu vou nas festinhas também, porque eu tenho filho, né? E às vezes a gente tá lá no celular e os nossos filhos estão na festinha. Às vezes a gente chega para jantar e a gente tá no celular e eles estão lá do nosso lado, né? Então, existe tem um vídeo desses não é bem motivacional, né? Mas um vídeo que circula assim na internet que a criança fala, eu queria ser o celular da minha mãe. Mas é a nossa realidade, o celular está na nossa mão. A gente evita para eles, mas às vezes a gente não evita pra gente. Então a gente não presta atenção neles porque a gente estava perdido lá no WhatsApp, porque alguém do trabalho me mandou um e-mail com não sei lá das quantas. Ou porque a gente não tem vergonha mesmo e ficou no Instagram, no TikTok rolando o feed. E o nosso filho lá do nosso lado. O nosso filho não vai ter 4, 3, 2, 5 anos para sempre. Ele vai e passa muito rápido, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, era assim tão fofinho, né? Agora já tá assim tão grandão. Pois é, e a gente viu. Então, o prestar atenção também é uma chamada de atenção para nós. Será que eu fico muito tempo no celular? Ah, mas é trabalho. Poxa, mas assim, o seu filho não deve dormir às 11h, meia-noite. Então, do tempo que você tira ele da escola até a hora que ele janta e vai dormir, que deveria ser pelas 7, 7h30, né? Porque quem viu lá a aula dos hábitos sabe que a criança tem que dormir cedo. Das 7h30 em diante, você pega seu celular e trabalha. Eu acho que vocês deviam ficar com os maridos e as esposas, mas se precisa trabalhar, né, aí já é o mundo dos adultos. Com a criança a gente tem que, sabe, assim, põe o celular lá no armário, entendeu? Se ninguém vai morrer, né? Põe no toque qualquer coisa que aí a pessoa te liga, se for muito urgente, né? Porque hoje pra pessoa ligar pra gente é que alguém morreu, né? Porque ninguém liga mais pra nada. Então deixa lá, se ligarem que realmente é muito grave. Né?
e ajudar a identificar as limitações e as forças. Diga. Camila, uma dúvida. Todos. Quando você fala amparar, redimensionar os problemas emocionais, como se faz isso? O que quer Assim, dizer? ó. E como, assim, para uma criança de 3 anos... A criança chega lá chorando porque ela bateu o dedo, não sei, ó. É o abraçar, é aquilo que a gente faz. Porque um robô não vai fazer isso. Abraçar a criança. Dizer, vem cá, filha, a mamãe vai dar um beijinho na sua perninha que você bateu. Já passou? Né? Vou fazer um carinho. Vamos pôr um band-aid? Band-aid é o remédio dos remédios, né? Assim. Não vou pôr um band-aid. Nossa, agora vai passar, né? Então, isso é o amparo nesse sentido, né? Então, assim, tá mais cansadinha, a criança tá cansada, ela fica meio fora da casinha, né? Então, a gente vai amparar. Filho, vem cá, você tá cansado, ou você tá cansada. É que já tá na hora de dormir. Vamos lá, né? É o amparo, é o aconchego. E o redimensionar é aquele que eu dizia, a criança vai lá dizer, você nunca deixa eu comer doce. Né? Não, filho, lembra que ontem você foi na festinha? Né? Então não é que nunca, é que hoje é segunda-feira, né? Ontem que era festinha, você comeu seu bolinho, né? É nesse sentido, né? Você mostrar para a criança qual é a dimensão real do que ela está te trazendo de problema, né? Tudo bem? Mais ou menos, sim. Não, esse é redimensionar, que eu fiquei mais na dúvida. É quando a criança traz, é porque a criança ela traz, deixa eu pensar uma outra situação. Eu estou pensando nos meus 5 e as diferentes idades. O exemplo que eu dei dos mais velhos é quando a criança chega dizendo assim, ninguém gosta de mim na minha sala. Menina faz muito isso, né? E aí você também redimensiona, filha, mas peraí, vamos reenquadrar. É quando ele, pensei nisso agora, né? Então, assim, quando a criança traz uma questão que ela não está enquadrada e a gente fala, não, peraí, deixa eu te pôr na realidade. A realidade não é que nunca, não é que ninguém, né? Fala, alguém falou, deixa eu dar um exemplo. Um exemplo, aconteceu lá em casa esses dias. O meu marido falou assim, Thomas, vamos parar agora de brincar pra gente comer a pizza e a gente ia fazer uma noite de cinema. Aí ele ficou muito chateado e falou assim, pai, você acabou com a minha vida. Sendo que ele tinha pedido a pizza e a noite do cinema. Aí precisa redimensionar, entende? Assim, filho, calma, não é que eu acabei com a sua. Lembra que você pediu pra gente fazer uma noite do cinema? Então, o papai organizou aqui, sei lá, né, a gente vai assistir o Hobbit, que eu sei que nessa casa é Senhor dos Anéis e tal, né? Então a gente vai fazer uma super pizza, né? E aí a criança vai reenquadrando a realidade, porque senão ela entra no mundinho dela. E aí ela vai ficar lá se afirmando, ainda mais se for um melancólico, então vai ficar afirmando por causa da vida que meu pai acabou com a minha vida, né? Então a gente precisa tirá-lo desse lugar. Eu acho que também aquilo que você falou de a criança, o bebezinho, tem de 1 ano também, né? Bateu a cabeça, o seu jeito de mostrar pra ele como ele vai lidar com esse emocional. Dimensiona, sim. E assim, e também validar quando é sério mesmo, né? Sabe quando a criança de fato machuca, né? Tá saindo sangue e tal, você fala assim, ou aquilo, né? Filho, vai doer, mas eu tô aqui com você, né? Filho, calma aí, mamãe vai precisar lavar, a gente vai enquadrando a realidade, né? Vacina, então, né? Vacina, filho. Você vai tomar vacina. Às vezes o drama todo é antes da vacina, né? Você fala assim, é melhor avisar só na hora que chega no laboratório que diminui, né, o drama. Aí cada um tem que ver o filho. Mas é isso, vai doer, mamãe, ou papai? Vai, porque, né, gente, não é que vacina, que legal, né? Mas também não é a morte, né? É só uma picadinha de formiga. Então pronto, né? Camila, então é nesse tem sentido. até uns vídeos que circulam aí, tipo, o pai bate assim num lugar e aí põe a mão na cama condicionada. Põe a mão na... Ai, a criança começa a chorar, mas nem bateu. Não foi ele que bateu? Não. Tipo, tá passando assim, né, com a criança e dá, é o pai que bate aqui, mas aí ele pega na criança como se a criança tivesse batido e fala, pobrezinho, meu Deus, e a criança, né? Começa a chorar. Ele tá doendo em lugar nenhum, porque nem foi ela que bateu, né? Então, né, a gente que dá a dimensão da realidade. Né? Eu tinha uma frase ótima para essas coisas que eu, lógico, acabo usando para os filhos também. Que é assim, a gente aconteceu alguma coisa, ela virava aqui, você não viu que o braço era seu? Né? Tipo, a gente batia o braço assim, porque a gente, é o braço. Você não viu que o braço era seu? Aí, no começo, a gente falava assim, assim, hoje, os meus filhos lá em casa, quando acontece isso, já brigam com a gente. Eu não gosto dessa frase. Eu não gosto, você fica falando, mas... porque era seu, né? Que é uma coisa... Assim, a gente usa a frase. Sim. E sabe que é uma coisa bem... que muita gente faz muito isso, né? Vai lá e briga com a cadeira, quando a criança bate na cadeira, né? Não, foi o seu braço, foi a sua perna que bateu na cadeira, foi a cadeira que bateu em você, né? Então essa ideia, porque eu lembrei pela sua frase, né? Você não percebeu que era o seu braço, é porque aí vai ajudando eles também a dimensionarem o próprio corpo, né? Então... Ainda tem meu marido é palhaço, né? Eu ia falar disso, mas eu falei, não vou falar que ele é muito tosco, né? Ele pega assim, quando acontece, quando o Rafa bate alguma coisa, ele fala, nossa, mas não quebrou o sofá. Aí o Rafa fica analisando
aí passa. Então, os atos puramente, uma série de atos humanos, nenhuma tela pode realizar, né? Então, acho que, peraí, deixa eu só ver. Então isso, a gente que realiza, né? A tela não pode realizar isso aqui, um robô não pode fazer isso aqui. O robô fez a imagem, é verdade, porque eu pedi para inteligência artificial, né? Essa imagem é de inteligência artificial, mas nenhuma inteligência artificial vai abraçar o nosso filho assim, nunca, né? E aí eu diria mais, nem a babá vai amar o nosso filho assim, entende? Nem a professora, por mais que ame, a gente ama mesmo os nossos alunos, mas não tem, é diferente o filho, né? Ele precisa ser abraçado e amado assim por nós, né? Então, é um mito declarar que a criança com um tablet tem uma educação personalizada. Isso aí eu quero morrer, né? Porque educação personalizada é o meu negócio, né? Então, assim, aí eu tô lá, de repente, assistindo alguma coisa, né, como é o nome agora? Metodologias ativas na educação, né? Aí você vai pra congresso e tal, aí a pessoa sobe lá, pós-doutora e não sei o quê, fala, não, porque agora com os tablets e não sei o quê, as crianças têm uma educação personalizada. Aí eu falo assim, não. Né? A criança pode ter uma educação até individualizada, no sentido de ter um programa para ela individualmente. Mas personalizada é pessoa. Isso aqui é educar pessoas. E educar pessoas tem que ser por outras pessoas, né? Não se educa uma pessoa sem ter outra pessoa por perto. É necessária a presença de outra pessoa, né? Então, a educação personalizada é a educação da pessoa em todas as suas dimensões, entendendo que ela é corpo, alma e espírito, né? Que ela é físico, inteligente, cognitivo, afetivo relacional, volitivo e transcendente, né? E a criança, ela copia, ela faz mímese, né? Então, se a criança não tem uma experiência interpessoal que lhe permita tomar consciência de quem ela é, né? Então a criança vai se relacionando com as pessoas e vai tomando consciência de quem ela é. O que ela vai fazer? Ela vai começar a se comportar como personagem, aí sim, das telas, dos seus filmes, dos jogos, e começa a ter comportamentos que não são os da nossa família. Então isso é bastante importante, né? Às vezes, assim, a criança não tem quase relacionamento em casa com pai, mãe, vô, com ninguém, né? Ela fica lá nas telas. O que vai acontecer? Quando ela tiver um probleminha, ela vai reagir como o que ela assistiu lá reage. E o que ela assistiu lá? Gente, assim, geralmente quem tá abandonado às telas só assiste porcaria. Porque quem assiste tela ainda com uma supervisão de pais, a gente escolhe, né? Então você fala assim, não, vai assistir um pouquinho este desenho, porque eu escolhi, porque eu sei, né, o que acontece com ele. Agora, se a criança ficar abandonada, a gente assiste qualquer coisa, né? A criança abandonada às telas, com 2 anos, já viu cena de pornografia. A criança abandonada, assim, largada nas telas, ela já viu. Porque o YouTube corre solto, né? Vão entrando lá as coisas, a criança já viu. Ela não sabe nem o que é, né? Mas ela já foi exposta a esse terrível que é esse mal da pornografia. É bem sério. 2 anos, gente, é a nossa criança maternal. Usa fraldinha ainda. É sério demais, né? Então não dá pra abandonar a criança lá. Não é que ela tem sei lá, 1 hora de tablet no final de semana. Tá, ela tem 1 hora de tablet assistindo o quê? Com quem? Né? Porque tudo bem, depois de uma idade, ela não vai ter mais 0 telas, né? Então lá pelo meio do nosso infantil, em tese, a criança vai assistir alguma coisa. E ela assiste o quê? Aonde? Né? Com que distância ela também fica? Fica com o celular assim, ó, não enxerga nada. Aí entra uma pediatra falando que uma mãe chegou pra ela e a criança era pequenininha, tava no YouTube Kids, assim, supervisão e tal, e de repente a mãe ouviu, né, o desenho falando, e agora você pega uma faca e se mata. E era no YouTube Kids. Não é seguro. E aí ela, na hora, ficou desesperada, assim. Agora tem um pior, né? Porque no YouTube Kids parece que eles colocaram que a música continua o desenho da criança e aí entra um adulto, eu esqueci exato o que era, porque quando eu li eu falei, meu Deus, olha o que inventaram já. Eu não lembro bem se é um adulto que vem e rouba uma criança, uma coisa meio de caveira, uma coisa meio assustadora, assim. E se a mãe tá só ouvindo, né? Tipo, eu tô ouvindo pra ver o que ele tá assistindo, a música continua igualzinha dos desenhos. Igualzinha, né? Então, assim, o nosso filho é nossa responsabilidade. E aí eu falo isso também com todo o amor do mundo, educar dá trabalho. Não dá, né? Então assim, sabe aquela ideia de, eu vou deixar ele lá no YouTube só pra eu fazer o jantar. Gente, mas assim, o YouTube não existia até, sei lá, quando as nossas avós tinham 7 filhos, não tinha YouTube. E elas faziam jantar. Elas faziam jantar de algum jeito, né? Assim, sendo bem honesta, não é? As nossas avós, que nem, né? As nossas avós não tinham
não tinha ainda tido a era da revolução sexual. Então elas não tinham um anticoncepcional, não tinham nada disso. Então elas tinham mais filhos do que a gente. Mas, quer dizer, não sei de que, nem todas nós, né? Mas vocês me entenderam. Do que a nossa geração. E elas faziam jantar, davam banho nos outros filhos, faziam tudo e não tinha YouTube, não tinha tablet, não tinha nem televisão. Então, algo essas crianças faziam que hoje é mais fácil, né? Porque, claro, você dá lá o tablet e a criança fica assim, parada. Aí você ouve de algum avô assim, nossa, como se concentra. Nossa, como se concentra. Qualquer, até o gato, o cachorro fica lá, né? Com aquele monte de cor e tudo mais. Não precisa ser, né? Não é que se concentra. Se concentrar é sentar do seu ladinho lá e ficar ouvindo uma história inteirinha. Isso é se concentrar. Né? Aí chega no primeiro ano, a criança tem problema de visão, não enxerga nada. Não vai se alfabetizar direito, porque até a gente descobriu o que é, né? Porque, claro, ficou lá. Ou começa a gente já tem alunas adolescentes com problema de cervical, de tanto que ficam assim, ó. Fora os calinhos, né? Que vão dando aqui no dedinho, que é onde apoia o... Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? É uma realidade da nossa vida. É bom, né? Então, volto a dizer, eu não pesquisei nenhuma imagem. Eu joguei todas lá no Copilot e falei, faça uma imagem de um filho copiando um pai. Aí me veio essa. Facilita, sem sombra de dúvidas facilita. Quanto tempo eu não ia ficar procurando uma imagem sem direitos pra poder pôr? Só que assim, eu já sou adulta, né? É outro momento da vida. A gente precisa ajudar as crianças a que elas saibam fazer esses pedidos também. Seguimos. Então, a gente precisa educar os nossos filhos nas virtudes. E aí, aqui eu queria destacar 3. O esforço, a austeridade e a simplicidade. Então, eu não sei se vocês sabem, o Steve Jobs foi um estudante universitário que não conseguiu fazer todo o seu curso porque os seus pais não tinham dinheiro para pagar. E aí parece que ele terminou de assistir o curso como ouvinte, ele dormia no chão de um quarto de um dos seus amigos que deixava ele ficar lá, e ele se virava para, né, sobreviver. Então, a gente não tem como dizer que a vida dele não teve austeridade e esforço, né? Porque ele podia ter se conformado do tipo, meus pais não vão pagar minha faculdade, vou fazer outra coisa, né? Eu nem acho que o Steve Jobs precisa ser assim, um modelão da nossa vida, mas só para pegar o que ele inventou, né? Deu certo, a gente está usando, né? A maioria das mãos aí tem um iPhone, né? Então, assim, não é um qualquer um. Mas a austeridade foi fundamental para a invenção e a criatividade dele. Porque às vezes a gente acha que se eu não estimulo, né, o meu filho não vai ter criatividade. Mas, gente, criatividade não vem de telas. Criatividade vem de contato com a realidade. Tanto que a gente mesmo, o adulto, quando a gente para descansar, e às vezes a gente está no avião, na estrada, a gente tem várias ideias e soluções para a nossa vida, não é verdade? Você está assim, um tempão de estrada, a gente aqui do colégio é impressionante. Quando a gente sai de férias, acho que a gente trabalha mais do que quando a gente está aqui. Porque aí tá lá, de repente, o grupo das diretoras fala, não, porque a gente podia fazer isso, eu falo, é claro, a gente está de férias, então tá vindo a criatividade, né? Tá tendo tempo para pensar. Então, a criança precisa disso. Quando a criança está na tela, ela não está inventando nada. Quando ela está com o Lego, ela está inventando um mundo. Camila, tem uma coisa também que eu sou artista, né? Sou musicista, né? Sim. Mas existe a questão do ócio criativo. Perfeito. Muita gente fica pensando que você tem que entreter a criança o tempo todo, e não é isso. A criança também precisa do ócio para criar. Exatamente. Como você falou, a gente precisa de repertório. Só o repertório da vida que ela vai... Já é suficiente. Do ócio criar. E é isso, tá assim. Eu vi Perdão. um livro, A Fábrica dos Cretinos Digitais, não sei se você vai falar dele. Não, eu não li esse livro. Tem um cara que fala ele fala lá de uma entrevista com o cara do Vale do Silício. Vai aparecer uma aqui também. Claro que os filhos do povo... Não tem. É uma das nossas próximas telas, dos nossos próximos slides. Não tem, porque criatividade... É isso, assim. Qual é a criatividade de uma criança assistindo 2 horas de tela e 2 horas brincando com Lego? Gente, 2 horas brincando com Lego, ela inventou o mundo inteiro e fica. Tá bom, a criança de 2 anos do maternal 1, perdão, não vai ficar 2 horas no Lego, verdade. Mas a criança de jardim fica. É que a gente também tem que esperar elas crescerem, né? Você tem momentos de estimulação de criatividade com Lego. Por que será, né? Fala. Só um comentário. Desculpa. Só um comentário. Eu nem deixar claro que na minha casa não é 0 telas. A gente adora desenho animado, vejo muito, etc e tal. Mas eu fui muito criada no ócio criativo e é doloroso. Artista. E é doloroso criar as crianças assim. É o que você está falando, é o esforço. É importante lembrar que não é que o seu filho, e eu tenho algumas coisas que eu não ponho tela de jeito nenhum, que é basicamente carro e restaurante.
Porque eu lembro de ficar 3 horas no restaurante com a minha mãe, brincando de pôr o palitinho dentro do copo de água, sabe umas coisas assim? Sim. E aí, e não é que é fácil. Pra você acostumar a criança a fazer isso, dá muito trabalho, eles reclamam muito, você cansa. Não é legal. Não é. chato, mas Não é uma mesmo. hora vem, Porque a criança lá no tablet quietinha, você conversa com seu marido, né? A criança sem o tablet, ela vai precisar de você. Mas, gente, a sua criança só vai ter... quantos anos ela vai precisar de você? Daqui a pouco ela faz 10, 11 e não precisa mais da gente. É carro 6 né? horas pra ir pro Rio, a gente vai muito pro Rio com a minha família lá. Mas senta, Vai brincando. Depois você Quem tá vendo uma árvore não sei das quantas? Quem tá vendo caminhão vermelho? Quem tá vendo não sei o quê? É que a gente também não tem criatividade, né? Então assim, no que eu tô pensando? Porque, claro, quando a criança é mais velha, tem mais brincadeiras. Sim. Mas quando a criança é menor, porque quando a criança é mais velha e já vê letras, por exemplo, você pode brincar com as placas do carro, né? Tá, mas quando a criança ainda não lê nada, que são os nossos, né? O que você faz? Quem adivinha o que eu tô pensando? É um animal, Música, né? É grande ou é pequena? Aí como é pronto, você já ganhou 1 hora. Só que se você anima, é que o duro é que a gente não se anima. A gente, aí com todo o amor do mundo, a gente tem preguiça. É cansativo. A gente quer descansar. Não, é porque eu trabalho muito. O seu maior trabalho é o seu filho. Porque se você for mandado embora de onde você é CEO, sei lá o que, o seu filho continua sendo seu filho. Seu trabalho vai acabar, o seu filho não, né? Então assim, é que a gente tem, é claro que a gente tem cansaço, eu entendo, eu também tenho cansaço, mas é que a gente precisa superar, a virtude não é só pro filho, né? É pra gente também, né? Então, e aí eu brinquei com o que você falou, eu fui criada no Osso Criativo e virou artista. Claro, né? Ó quanta criatividade, né? Deu super certo, né? Música, as crianças amam cantar, né? Elas cantam o dia inteiro na escola, pede pra elas começarem a cantar, pronto, já vai, né? E pode ler história, pega as historinhas, vai lendo lá da frente, vai mostrando, é que é isso, dá trabalho, né? Mas é muito melhor do que podcast de história, né? Ajuda a gente a descansar também, né? Põe lá o Conta Pra Mim, sei lá, né? Um desses assim, e deixa lá tocando. Né? Então, pensando, o esforço não é só o esforço da criança, né? O nosso também agora a gente percebeu, mas é o ponto de partida da educação. Claro, por que a criança quando a gente tem uma criança desmotivada, porque adolescente é outra conversa. Criança desmotivada para aprender é porque não teve desafio, não tá custando. Quando a criança vai lá tentar montar, claro, tem aquela fase lá muito bebezinho que ela tenta montar, não consegue nada e se irrita, né? Mas digo, um pouco depois ela não consegue, ela tenta de novo, porque o esforço e aí quando ela consegue, ela vem e te conta. Papai, mamãe, olha o que eu montei. Aí você tá lá, né, no TikTok. E aí não vê o que seu filho montou, né? E às vezes a gente não entende, a gente pergunta, o que você montou? Um castelo. Né? Olha que o cavalo misturou o Lego com o Playmobil e tal. Eles têm muita criatividade, é que a gente fica lá em outro planeta. Então a gente precisa trazer isso para eles, né? E claro, eles têm talentos e talento é dom, mas é preciso um terreno fértil para frutificar. É mais ou menos essa ideia, né? A Carol com certeza já tinha talento de artista, mas precisava de terreno para isso. Se tivesse enfiado ela lá nas telas, não tinha desenvolvido nada, né? Então a gente precisa do terreno, né? E aí tem uma frase do Michelangelo que se soubesse a quantidade de trabalho que há, não se lhe chamaria gênio. Porque às vezes a gente fica, nossa, é um gênio, né? Olha o que ele desenvolveu, não sei o que é. Vai ver quanto trabalhou. Precisa de esforço, né? Mas pode ser que algum de vocês esteja pensando assim, mas o meu filho tem que adquirir competência digital, porque ele vai trabalhar com isso, né? E aí a gente não vai pôr ele com nenhum aprendizado, o que vai acontecer com ele? Aí eu pergunto pra vocês, precisam mesmo? Porque assim, ó, o Richel aqui trabalha ele trabalha na Google e ele tá falando sobre as escolas lá do Vale do Silício. Aí ele diz assim, a minha filha, que está no 5º ano, não sabe usar o Google, ele trabalha no Google. E o meu filho no 8º ano está começando a aprender. A tecnologia tem um tempo e um lugar. Eu acho essa frase fundamental, ela tem um tempo. É super fácil. E é mesmo, gente, porque se vocês pararem para pensar, quando vocês falam, sabe quando o pessoal fala assim, nossa, como é inteligente, já sabe como funciona o celular. Mas, gente, celular é feito para qualquer um entender como funciona. A minha avó também sabe. Entendeu? Né? Então, assim, e é o que ele fala aqui, é como aprender a usar pasta de dentes. Eu achei ótimo. Eu falei, claro, quem precisa ensinar a usar pasta de dentes? É um negócio óbvio. Na Google e em todos esses sites, tornamos a tecnologia tão fácil que qualquer um pode usá-la. Não há razão para que as crianças não consigam aprendê-la quando forem maiores. E não há mesmo, gente.
Não tem nenhum motivo, né? Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente viu o celular surgir, era aquele tijolão da Motorola, lembra? Que pra carregar, ficava mais tempo carregando do que funcionando, né? Porque e aí hoje em dia o celular é um negócio... Bom, agora o relógio, a gente faz tudo, né? Um clique e tal. E é intuitivo, não tem mais manual. Vocês perceberam que não vem manual dentro da caixinha do iPhone? Não vem manual nenhum, porque não precisa, é intuitivo, é feito para você entender como funciona, né? E eles gastam um tempão pensando em fazer de um jeito que fique fácil, né? Às vezes a gente precisa de manual para montar coisa que chega na nossa casa, né? Móvel, tal, assim, agora os eletrônicos não vêm mais com nenhum manual, porque a gente olha e já intui, né? E aí, então, eu queria mostrar para vocês quais são os riscos de uma exposição às telas, especialmente na infância. E a infância não é só a primeira infância, não, é até Fundi 1, né? A liberação de dopamina é ótima, porque dopamina não é mal, porque tem médicos aqui, dopamina faz parte, né? É neurotransmissor? Neurotransmissor, né? Faz parte da nossa vida, é ótimo que tenha, mas não dá pra ser pelo vício, né? Então, assim, a gente estuda isso muito para adolescente. Então, o adolescente tem liberação de dopamina quando tem likes, ou quando passa a fase de games. Isso é viciante, é diferente de ter uma dopamina por, sei lá, né? Uma relação interpessoal. Risco de obesidade. A criança que é exposta às telas já tem lá um índice. Ela tem 30 e não sei quantos % de risco de obesidade, né? Tem muita dificuldade de sustentação do foco. E aí, se eu volto a dizer como professora, uma criança chega para nós, pequena, né? Fundi 1, para ser alfabetizada e não consegue ficar concentrada, tem que tirar a tela. É tela o problema, não é TDAH. Agora, um surto de TDAH, qualquer psicopedagogo diagnostica TDAH e não pergunta de tela. Porque, claro, dá muito trabalho virar para uma família e falar assim, não, você precisa tirar as telas. É muito mais fácil dar um remedinho. E a gente está criando uma geração de crianças dopadas. Dopadas. É um crime educativo fazer isso com as crianças. Criança precisa correr, criança se mexe. Sabe esse negócio de menino é hiperativo? Não, é só menino. Não é hiperativo, ele é só um menino. Tá correndo, a gente não tem mais casas enormes, bom, alguns tem, né, mas assim, nem todo mundo tem casas enormes, com campo, pra criança ficar lá correndo, a gente não pode largar as crianças na rua, né, porque é um perigo, então elas ficam em casa. Aí, nossa, porque sobe do sofá, pula do sofá, sobe na cama, pula da cama, dá cambalhota no sofá, é imperativa essa criança, não consegue parar sentada, não, é só uma criança, cheia de energia, né, e aí pega agora não, que tava um calor de matar, mas lembra uma época que só choveu? Teve uma época, uma última palestra aí que eu dei ano passado, foi umas semanas assim que só chovia. Aí a gente ia no infantil, era uma crise. Porque, claro, não dava pra sair, né? Porque todos os lugares deles correrem assim, ao ar livre, né? Então, claro, a criança precisa disso, né? Depois, perturbação de sono. A gente tem agora estudos de adolescentes que não dormem. Tem muito adolescente com insônia. Adolescente tem insônia porque fica exposto à tela. Não dorme ou porque está com o celular na mão ou porque ficou muito com o celular na mão, né? E aí, se tem perturbação de sono, obesidade, não é à toa, eu vou pular aqui só um minuto, que vai dar em ansiedade, depressão e suicídio. O que é essa epidemia de suicídio adolescente? Adolescente não é feito para se suicidar. Adolescente é feito para estar encantado e querer ser o transformador do mundo. Ele é um super-homem disfarçado, o adolescente, né? Porque ele quer ir lá fazer justiça. Adolescente tem essa motivação. Tanto que quando me fala assim, nossa, como você dá aula para adolescente, você gosta de... Eu adoro adolescente. Porque o adolescente, ele é inquieto. Ele olha para coisa que não tá legal e ele quer mexer. Só que agora não, a gente tem um monte de adolescente ansioso e depressivo. Porque a gente deu as telas na mão deles. E eles não têm motivação de nada, estão apáticos. E a apatia é a pior coisa que tem. Tira o sentido, né? Fala. Só para fazer um link, né? Por favor. Isso é interessante por isso. Você está ali com a tela, vício, aí você perturba a criança, fala que ela é um TDAH, você dá remédio para a criança, o remédio do TDAH, ele naturalmente vai fazer com que você tenha, quando você parar o remédio, ou durante um tempo, a queda do neurotransmissor de alguma maneira, gera depressão no futuro e gera o teu risco de suicídio. Então, olha como é o link que você pensa em relação a isso, né? Então, como que a gente acabou voltando na sociedade e também tem uma relação com isso. Então, quando a gente fala assim, é um crime pôr um celular na mão de uma criança, é nesse sentido. Claro! Ah, não, mas é que a gente assiste um desenho juntos. Gente, um desenho juntos é um programa em família. Quando a gente fala disso aqui, a gente tá falando da criança abandonada lá. Agora também, porque claro, o desenho juntos também dá trabalho. Você deixou de fazer alguma coisa pra estar lá assistindo o desenho com a criança. Você comenta as coisas com a criança, você levanta pra fazer pipoca, né? Porque no meio do caminho eles lembram que pipoca combina com filme, né? E aí você fala, opa, peraí que alguém vai ter que fazer a pipoca, né? Então assim, maravilha! E aí alguém joga a pipoca, aí separa o filme pra recolher a... Entende? Tem relação nessa história. Agora, quando a criança tá lá,
No mundo de Nárnia, se fosse no mundo de Nárnia seria melhor, né? Ela não tá, né, no mundo, ela tá em outro, sei lá, entrou lá na realidade virtual, ela tá presa, né, numa armadilha. Né? E aí, claro, riscos de acesso à pornografia e depois vício em pornografia. Opa, sem querer, perdão. E aí, em relação com essa... quando a gente fala com os mais velhos, dos mais velhos, não, eu prefiro que meu filho fique no celular, porque alguns têm, né, filhos mais velhos, então eu não quis deixar de falar. Não, eu tô bem tranquila porque minha filha tá em casa. Porque, tem o celular, fica lá no quarto dela, tá segura. Tá muito segura. Vocês não sabem a quantidade de adultos que estão atrás da filha de vocês, quando vocês deixam ela lá fechadinha no quarto. Tem 1 milhão de redes sociais em que eles... Eu esqueci agora o nome, uma que a gente soube ano passado, que tem como se fosse trote de entrada. Então a pessoa, para participar de uma comunidade, ela tem que fazer ao vivo uma série de coisas, desde automutilação, isso vai ficar gravado, mas tudo bem. Masturbação pública, sabe, assim, nudez e tararás. Por quê? Porque ela faz um rito de passagem para entrar na comunidade virtual. Tá muito segura no quarto. Aí depois... Tem casos de suicídio e os pais, não sei o que aconteceu, claro, quando eu falo isso eu não tô julgando, eu me compadeço da família, evidente, né? Mas quando a gente tá dando essa formação, eu pensando, não é que não sei o que aconteceu, a gente sabe, foi o celular lá na mão abandonado, né? Camila, quando você fala de que tem adultos do outro lado da tela, às vezes a gente soa como uma coisa de história, não é possível, não, imagina, vocês estão sendo exagerados. Teve agora uma escola que teve um caso desses, né? De repente, sei lá quantos alunos de 9 a 15 anos estavam num grupo de WhatsApp que ninguém sabe quem criou. Que vocês ouviram. Ninguém sabe quem criou, dividindo um monte de coisa de conteúdo extremamente pesado. Até valores neonazistas. Era, não conte com seus pais, um negócio assim, né? Adultos não podem saber. Gente, vocês não lembram da época do Baleia Azul? Que as crianças se matavam? O desafio era, né? Aí você fala assim, o que aconteceu? Não é que a gente estava assistindo um desenho em família. A criança estava abandonada com o celular. Você tem uma coisa mais preocupante, que é um estudo que eu li, que o tráfico de drogas, ele, pelo WhatsApp, ele é rastreado pela polícia, mas através do streaming de jogos, não. Então, o tráfico de drogas tem utilizado o streaming para conversar. Você já tem várias histórias de crianças que estavam no meio de um... Sem saber, né? Com outro. Também tem a rede de pedofilia. Sim, então. Está infiltrada nos jogos, né? Não, existe, eu assisti uma delegada da Polícia Federal falando que assim, o pedido de sequestro de criança, não só para pedofilia, mas para roubo de órgãos e não sei o quê, ou para adoção internacional, eles pedem a criança com perfil, né? Então eu quero uma criança mestiça, de meses, com cabelinho assim, branquinha, não sei o quê. Aí as fotos estão lá, isso também pra gente que posta foto de filho, né? E aí eles vão rastreando onde você... Porque, claro, a gente... não, mas eu nunca digo onde eu trabalho. Mas eu nunca digo onde não sei o quê. Mas, gente, a gente aqui não sabe, né? Mas quem hackeia isso em 1 minuto. Descobre tudo da nossa vida. Né? Então é bem sério isso. A gente nem sabe tudo. Porque, no fim, a gente tem os estudos que são... No fim, eles são até mais superficiais, né? Porque as coisas da Deep Web, a gente não tem tanto acesso. Né? Então, é um risco. Então, ele precisa estar na mão de adulto. Né? Precisa ser supervisionado. E aí, claro, acho que agora o menor dos problemas é déficit de empatia e sensibilidade, né? Mas também é um problemaço. A criança fica apática, ela não sabe lidar com os outros. Né? E o tanto que já matou mãe, pai, por causa disso, porque tirou o celular. Exato. Porque é um vício, fica como se tivesse abstinência de drogas. Né? Então, qual é o nosso desafio? Uma neurocientista, a baronesa Greenfield, disse assim: o desafio para os pais e professores, e para todos nós como sociedade, é o de configurar o meio para que seja mais atraente para uma criança viver a vida em 3 dimensões do que sentar-se em frente a um computador. Né? E aí, na sequência, falava assim, a gente precisa libertar os nossos filhos, fez uma comparação com a caverna de Platão, né? Porque aí eu fiquei pensando, a gente acorda, não sei se vocês fazem isso, e a gente olha a temperatura no celular. A gente não abre mais a janela pra ver se tá chovendo. Né? Antigamente a gente põe o braço pra fora. Mas São Paulo também não dá pra... Não, São Paulo não dá muito pra confiar, é verdade. Mas concorda que assim, não custava a gente abrir a janela e dizer pro nosso filho, põe a carinha lá e vê se tá chovendo. Pra criança se contempla, porque ela descobre que tá chovendo pelo aplicativo do tempo, né? Então assim, libertá-lo disso, né? Descobrir se tá quente, frio, claro, a gente sabe, porque... às vezes tem vai virar onda de frio no meio do dia, né? Aí a gente precisa sair planejado. Ok, não tô dizendo, é isso. Não é não usar. Mas também não pode ser só essa alternativa, né? E aí, assim,
Libertar os nossos filhos de que só consigam, que tenham que assistir um filme para conseguir ficar quietos, né? Numa missa, num jantar, numa viagem, né? Então eles ficam lá, né? E aí, às vezes eu escuto isso assim, nossa, eu achei que o fulaninho tava tão quietinho na missa, tão comportado, na hora que eu passei eu vi que ele tava no celular. É triste isso, gente. Criança faz barulho em missa mesmo. Também não pode ficar abandonada a criança lá, né? Tá lá gritando, dando um escândalo, e a mãe, não, criança é assim mesmo. A gente sai, acalma a criança, depois a gente, igual quando, sei lá, a gente tá em teatros, né? A gente sai um pouquinho, teatro do Fundi, né? Aí o filho pequenininho deu um escândalo, a gente sai, acalma a criança, depois a gente vai dar palestra, não precisa sair não, porque a gente tá acostumado. Mas, né? Mas assim, então a gente precisa, a gente sai, acalma e volta, e a gente vai educando a criança. Agora, se a gente põe a tela, não educamos nada, não sabe nem o que tá acontecendo na missa, né? Ou no jantar e tal. E libertarmos nós mesmos das telas, né? E ter curiosidade perante a realidade, a gente querer explorar, né? Em resumo, a criança precisa de vínculo seguro com seu principal cuidador, ela precisa dessa segurança afetiva. Agora existe essa teoria do apego, está muito mal feita a popularização da teoria do apego no Brasil. Mas, de fato, existe um apego da criança da primeira infância com seus cuidadores. Isso é maravilhoso, ainda bem que elas se apegam a nós, né? Só faltava. Mas é que a teoria do apego que está sendo difundida é muito complexa, eles fazem, aí tem que ficar lá com a criança pro resto da vida na cama compartilhada, aí o pessoal viajou. Mas o normal é que a criança se apegue sim ao pai e à mãe, e é ótimo que isso aconteça, né? E as crianças, com as suas necessidades de cuidados básicos atendidas, se sentem seguras. E elas desenvolvem uma boa autoestima, e elas vão ter esse cuidador, né, como uma base segura de exploração. Então, quando ele vai explorar, ele se sente seguro para explorar a realidade. Isso a gente vê não só com telas, mas a criança que se sente segura, é claro, tem as questões de temperamento também, mas é a criança que explora bem um momento de festa, por exemplo, sabe? Ela descola de você. Pode ser que o timing seja mais demorado por temperamento e quando é muito pequeno a gente ainda não sabe, né? Mas a criança que vai segura brincar com os outros é porque é isso, ela teve segurança em quem cuida dela. Então ela sabe, não tem jeito de passar isso falando, tem que ser fazendo mesmo, né? E aí, claro, se ela tem isso, ela também vai explorar a realidade, né? Chesterton diz, não há coisas sem interesse, apenas pessoas incapazes de entendê-las. É muito bonito isso, né? Outra imagem artificial, mas eu achei tão fofinho, né? Explorando a formiga. Porque criança fica lá explorando a formiga. A gente aqui não tem paciência, já quer matar logo as formigas, né? Então, assim, né? E a criança tá lá, vendo a formiga com a folhinha, carregando, fica admirada, né? Porque às vezes a folhinha é deste tamanho, a formiga é minúscula. E a gente, não, já quer expulsar as formigas logo, né? Do meio da sala, sei lá. Então, é isso. As coisas são interessantes, né? E aí, por fim, os dois livros que eu gostaria de deixar de recomendação, a Catherine Lecuyer, que é essa educadora que eu mencionei no início, ela tem esses dois livros. O Educar na Curiosidade é aquela ideia do assombro que eu estava explicando para vocês, esse maravilhamento. E o Educar na Realidade foi a grande bibliografia dessa aula, com outros estudos, mas foi uma fonte principal, né? E aí, meu muito obrigada, não sei se alguém quer fazer perguntas e tal. Sim. Alguma pergunta, comentário? Agora é uma hora ótima. Só uma coisa que eu queria perguntar, é que isso foi uma vivência pessoal, né? Uhum. Isso pode confundir muitos pais. No início, ou dependendo de como é a criança, quando ela entra em contato com a tela, ela tem até um certo desenvolvimento inicial, tipo, rápido. E depois isso cai ao longo do tempo. Então isso pode, não sei se você chegou a ver algum estudo, alguém comentou algo sobre isso, mas isso de alguma forma também pode confundir quem é, tanto os pais, o dia a dia, que ele fala como ele melhorou na tela ali quando começou, sim, mas ele é obviamente pior ao longo prazo, né? Não sei se chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu não li nenhum estudo sobre isso. Tá. Tenho isso um pouco por intuição, né? Mas eu também acho que isso só funciona se a criança não é sempre abandonada às telas, sabe? Mas eu confesso que eu não li nenhum estudo precisamente sobre isso, né? É que todo mundo aqui foi debaixo da pandemia, né? Então, teoricamente, a gente acabou dentro de um certo cenário, não conseguimos fazer muito sem isso. Sim. Isso acabou gerando um pouco dessa ideia, mas é só uma curiosidade, chegou a ver, eu não tive... E assim, só um segundo, na pandemia, algumas crianças de jardim que estavam em pré-alfabetização ficou aquela ideia de que não, porque precisa assistir aula online, porque senão não vai ser pré-alfabetizado e tal. Chegaram todas no primeiro ano com déficit de alfabetização. Só não chegaram as crianças que os pais, porque puderam, fizeram alguma pré-alfabetização em casa. Assim, e aí tanto que a gente ficou um tempo com um plano de remediação de criança de pandemia. Porque, claro, a criança estava no maternal, como foram 2 anos, ela passou no jardim na pré-alfabetização normal. Mas a criança que estava nos jardins, ou a criança de primeiro ano, que é o ano da alfabetização, foi um crime.
Foi um crime. Ih, lá gravou tudo, ai que porcaria. Mas foi um crime, porque a criança não foi alfabetizada, a não ser que os pais fizessem alguma coisa. Porque, gente, a professora na tela, eu dei aula na época da pandemia, era uma mortificação, assim, porque eu dava aula para adolescente fecha a tela. Você dá aula com um monte de bolinha lá com as iniciais do nome. Ave Maria, entende? Assim, eu não via a hora que aquilo acabasse, sabe? Se eu dava aula de máscara, vestida de astronauta, se fosse o caso, mas me deixe lá olhar para eles, porque aquela tela era... Então, assim, isso que eu dava aula para adolescente. Então, imagina a criança pequena. Mas como que vai ser alfabetizada sem a professora do lado ensinando a pegar no lápis? Então, não dá. Isso não vai ser a tela, né? De jeito nenhum. Mas, claro, que a gente da pandemia sofreu com isso, né? Porque... E aí existe uma coisa também. Ah, mas então eu não posso nem usar a tela para me comunicar com a avó que mora longe? Gente, isso tá dentro da normalidade. Também, porque senão a gente também pode cair num radicalismo, sabe assim? Meu marido é flamenguista, adora assistir o futebol, não sei o quê, mas meu filho não assiste tela. Nem futebol, né? E aí você mata um programa de pai e filho, nenhuma criança fica assim assistindo o jogo de futebol, né? Ela assiste um pouco, aí ela vai, mexe um negócio, aí ela pula, aí não sei o que, vai ao banheiro, bebe água, pede pipoca, não sei o que. E o ritmo do jogo de futebol da televisão é um ritmo de vida normal, que é igual uma transmissão de uma conversa com a avó. A pessoa tá em ritmo normal. O problema também é essa aceleração, não tem luzes piscantes, né, no jogo do futebol. Então só pra gente não cair num extremo, né? Então, meu filho é 0 telas. Meu marido que não assista mais futebol em casa, né? E acaba com o plano do marido e tal. Tudo bem, precisa ser esse exagero. Né? Tudo bem? Fala, Carol. Só compartilhar uma experiência prática, porque eu acho que a gente às vezes fica no mundo das ideias e pais podem fazer. Lá, uma parte da minha família, não é adulta, eles têm filhos mais velhos e liberam bastante joguinhos no celular. Que é uma coisa que, tirando corta-cabelo, eu não gosto de usar. Mas quando eu corto o cabelo deles, eu deixo eles jogando, vamos combinar. Mas aí, isso daí causa um estresse, porque e a gente é super próximo. Eles são ótimos, são crianças ótimas. Mas chega uma hora, querem todos ir pro celular, estão todos juntos, é uma primaiada, assim. Estão todos juntos. Uma parte quer ir pro celular, aí quando uma parte quer, todos querem ir pro celular. Sim. E aí fica aquela coisa, mãe, e o meu celular? Você não tem celular. Aí eu já fiz alguns experimentos, falei, tá bom, vou deixar você jogar agora um pouquinho, porque tá todo mundo jogando um jogo que eu escolho, por exemplo. Teve algumas vezes que funcionou, mas aí a última, por exemplo, na hora de tirar, foi um caos. Mas foi um caos. Então, assim, o que eu comecei a fazer muito, com o meu mais velho, né, com Thomas, que tem 5, é assim, filho, você tá, olha só, eu tirei o celular, olha como você ficou. Aí ele ficou meio chocado. Eu falei assim, será que isso é vício? A gente começou a conversar sobre isso em casa. Não é mais fácil. Quando ele vê os primos, ele fica muito chateado. Mas essa conversa, falar, olha o que acontece, olha o que você pode fazer ao invés. É aquela coisa do esforço. Não é, olha que lindo, meus filhos não mexem, como eles são seres elevados. Não são, nem a gente. São normais. Foi ótimo que você trouxe isso, porque tem a coisa e o que eu faço quando eu estou com outras pessoas, eu preciso pôr esse slide para uma próxima. O que eu faço quando eu estou com pessoas que liberam, né? Aí eu ousaria dizer uma coisa, que é uma coisa que eu também tenho que experimentar, porque essa dificuldade não acontece nunca, mas todo dia tem, né? Então, assim, basta ir se encontrar com alguém. Eu ousaria dizer assim, a gente tem que inventar uma coisa tão divertida que até os que estão na tela têm que querer vir com a gente. Isso dá muito trabalho, porque significa que foi todo mundo pro celular, é a hora que os adultos vão conversar. Então a gente vai sentar ali na sala, no sofá, sossego, né? 5 minutos para dizer, 1 hora para descansar. Não vai ter. Porque você vai inventar uma pintura de coisa que criança gosta, né? Porque não, vamos fazer contas matemáticas. Quem que gosta, né? Vamos pintar, gente, pintar com a mão, ó. Mamãe pegou um pano, essa é coisa linda tia Carol, né? Pegar um pano, a gente vai pintar com a mão. Né? Até os outros lá vão falar, nossa, deve ser muito legal isso aqui. Tem que ser muito divertido, porque também, senão, não tem opção. A tia Carol tem medo de sujeira, né? E assim, isso é outra coisa. Eu deixo na tela porque ele fica limpinho. Gente, vai fazer um tratamento de toque. Deixa o seu filho se sujar. Daí eu tenho que ficar com a unha azul, sabe? Assim, embaixo da unha. Tá? Não tem jeito, depois dá banho e vai saindo, tranquilo, né? Compra a tóxica e manda ver. Eu não ia falar, mas só em relação à pandemia, eu fui mãe de pandemia, meu primeiro filho. Não tive nem rede de apoio nem nada, ninguém pra me ajudar. Eu tava longe de todo mundo. E assim, eu não trabalho, sou dona de casa, eu não trabalho também. Trabalha o dobro. Mas assim, eu consegui manter o Rafa até 2 anos e meio, sem tela.
Aí eu falei, tá, eu fiz esses estudos, falei, como é que eu vou colocar a tela devagar nesse menino, né? Por quê? Exatamente esse contexto, porque quando eles se encontravam com os primos, tinha esse choque de realidade. Sim. Aí virava um bichinho, né? Porque você vai pegando, aí são os combinados, a rotina. Filho, você vai assistir, quando eu falar já, ou quando o meu despertador tocar, acabou. Ou daqui 5 minutinhos você vai terminar o que você está vendo e vai concluir. Tem menos atrito, né? Hoje, de vez em quando, como ele tem 3 anos e meio, ele assiste de vez em quando, 1 hora por dia. Mas ele tem um irmão bebê, que passa na frente e ele já vai brincar. Então eu deixo ali, normalmente eu deixo Netflix, é alguma coisa que eu já determino. O YouTube eu já não deixo mesmo, porque fica nesse negócio, mas eu determino. Deu o despertador, filho, que a gente fala o pipipi, que ele aprendeu de 1 ano, né? Pipipi, Tá bom. aí você vai concluir e a gente vai fazer outra coisa. Mas aí tem que estar disposto a deixar sujar, deixar bagunçar, aí é a hora do lanchinho, ok. A criança tem que realmente ter isso. Meus sobrinhos, quando iam pra minha casa na pandemia, eu fazia isso, ninguém ficava na tela. É que é isso, é só que vai dar trabalho pra nós. Eu tenho a grande vantagem de ter um pai músico, né? Então, em última instância, ele saca um piano, né? Vamos cantar e tal. Mas é uma coisa, a gente tem que inventar, né? A gente tem que inventar alguma coisa, porque senão é atrativo pra nós. Claro, pra eles vai ser, né? Mas é essa a ideia. E assim, se eu vou liberar, eu preciso pensar como vai ser, porque a hora de tirar é muito difícil. A criança tende a ficar mais birrenta a hora que você tira. Então ela ficou lá 1 hora tranquila, pra você ter 2 horas de estresse depois. Também tem que pensar no custo-benefício, né? Porque na hora que você tira, o monstrinho apareceu, né? Então tem tudo isso envolvido. Acontece, desculpa dar uma parte. Não, por favor. Mas isso acontece exatamente por causa daquilo que você colocou ali. Que você interfere no mecanismo da dopamina cerebral. Exatamente. Interfere no nosso mecanismo da dopamina cerebral. Quem tirar as crianças, eles secretam muito mais dopamina e isso entra no mecanismo da recompensa. Entendeu? Então, o que acontece? Para você tirar isso, entra no vício, ele é uma punição. Por isso que ele fica rebelde, né? Ele fica bravo. Ou você fica bravo. Como qualquer dependente de qualquer substância química fica bravo. É real isso. Nem a gente. Não, e agora? E eles não fizeram aquele... Não, e sabe o que eu pensei? Pipipi, sabe o que eu lembrei? Não é só a gente parar na metade, mas sabe como não tem aquele negócio assim? Já vai entrar o próximo episódio? Se entra o próximo, a gente não para. Né? Então, assim, é quase uma mortificação, assim, né? Eu pararei depois de um episódio, né? Vou fazer exame de consciência, vou oferecer pela conversão das almas, porque assim, a gente às vezes não tem força, né? Só tem assim, quantos de nós ficavam na tela antes dos 15 anos de idade aqui? Ficava assim, largado? Ninguém. Não tinha. Tinha a TV que você tinha que trocar de canal e o TV acabava o programinha ali, 40 minutos. E acabou. Tinha um programa que acabou específico. Acabou. Nem por isso a gente não trabalha com tela, nem por isso a gente não está jogado dentro desse mundo também. E a gente, isso muito que foi falado aqui, que a Camila colocou, vale para a gente. Entendeu? E as crianças imitam a gente. É muito grave isso que está acontecendo com tela. Assim. Então, a gente tem que ter essa atenção para isso, porque as crianças aprendem por imitação, elas aprendem, por exemplo, elas estão expostas e estão sendo educadas dentro dessa necessidade fisiológica, neurológica. Então, você falou da tela, né? Insônia do adolescente, voltando para os neurotransmissores, né? A insônia do adolescente, a tela azul não deixa você produzir melatonina, inibe o mecanismo da melatonina. Você não dorme, você não pega no sono. Bom, então vamos repor melatonina para a criançada, e aí você volta para a medicalização, e assim vamos embora. Então, gente, a tela é Tem uma ideia aqui, que eu vou pegar no gancho, é que assim, por que a gente não pode assistir tela até os 3 anos? Por que teoricamente a gente não vai consumir açúcar até os 2, 3 anos? Porque isso é a relação da formação. E essa formação que você tem nesse período, ele entra num link para sempre. Então, é diferente para a gente que teoricamente pegou a tela agora, para a gente trabalhar hoje, que a gente vai sair disso, é muito mais fácil do que uma criança que até os 3 anos teve tudo isso para ao longo da vida. Como é que você vai exigir de um adolescente que ele não fique no quarto mexendo no celular, se quando ele é criança, você põe no jantar vendo TV? A tela é um instrumento. A palavra é essa, a gente não pode nunca perder essa dimensão, que a tela é um instrumento. No começo eu tinha falado, né, que eu tenho um filho de um primo, que ele tem hoje 3 aninhos, e ele não fala.
E aí começaram a investigar, né, por quê e tal. E aí o que aconteceu? A mãe, né, trabalhava e deixava ele com a irmã de 15 anos. Então, a irmã de 15 anos, o que ela fazia? Põe ele lá na tela. No celular, bebezinho, pra ela poder fazer as coisas dela, enfim, né? E aí, só quando eles foram embora pro interior, que aí a mãe começou a ficar, né, ter mais tempo, e aí percebeu que a criança, será que ela tem autismo e tal, não sei o quê. Aí, não, é que ele Não teve estimulação. Exatamente. E aí ele lá, mas ele ouvia as pessoas falarem, mas a gente não via nem a boca do desenho, não fala igual a gente. Tanto que na época também da pandemia, uma questão era que a criança não via a boca da professora, porque tava com a máscara, né? Então, mas alunas até mais velhas, eu falo alunas porque eu dava aula para as meninas, né? Mas os alunos todos falavam, eu não entendo o que você fala. E não é que eles estão surdos, é porque parte da comunicação é feita pela linguagem, pela leitura labial, né? Então tá fazendo terapia e pra reparar poder tudo isso. voltar a falar. Fora a cabeça chata lá, né? Porque a criança tem que usar capacete depois que ela fica com a cabecinha amassada, não é? Existe estudo já sobre isso. Bom, então assim, só porque a gente estourou todos os tempos, mas é maravilhoso, né? Mas também preciso liberar quem precisa ir. Eu queria agradecer a todos. A palestra fica disponível já no YouTube, então para vocês compartilharem com quem vocês acharem necessário. E o nosso muito obrigada e um bom final de semana para todos.